e abrindo nossos olhos para compreender, para ter uma compreensão. E o tema desse mês de agosto é discipulado, não só ser um discipulador, como também ser discipulado, né? E é que aprendamos também que é necessário cumprir o ID, porque Jesus, Ele não pediu para a gente fazer pastores, líderes, levitas, Ele disse para que a gente fosse e fizesse discípulos. Amém? Nós temos um tema para essa noite. Cadê o pessoal da projeção aí? Tomou água? Tem alguém aí na projeção? Fica bem ligado aí. Então, o tema de hoje é a mesa. Coloca aí. A gente entende, enquanto estão achando lá o tema que eu passei, a gente entende que uma das vertentes mais importantes do discipulado é o tempo de mesa. É o tempo da gente ter comunhão na mesa, às vezes one-on-one, um olhando para o outro, sentado à frente de um olhando para o outro, compartilhando, tendo um momento ali de mesa, de comunhão, de relacionamento. Amém? E Jesus, Ele, nesse instante, haviam 2 discípulos, eles estavam caminhando para Emaús. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Eles não tinham entendido a cruz, embora Jesus tinha explicado a eles que era necessário que Ele fosse crucificado, que Ele fosse entregue, e que através da sua morte e o seu sangue derramado, então, né, o seu sacrifício, então, seria a redenção. Mas uma coisa é aquilo que nós entendemos, aquilo que alguém nos fala, outra coisa é aquilo que muitas vezes racionalmente nós entendemos. E eles não entenderam fatalmente a cruz. Então Jesus morre, eles estão indo embora, eles estão em caminho de Emaús, conversando entre eles. Olha, talvez, não sei o que eles estavam falando, a Bíblia não deixa claro, mas talvez eles estivessem falando, olha, não era isso que a gente esperava. A gente entende o contexto do povo judeu naquela época. Alguns deles criam que Jesus, então, era o libertador do jugo de Roma que havia entre os judeus. Jesus veio realmente libertar, mas não do jugo de Roma. Jesus veio libertar dos pecados. Quem crê nisso? Então, mas só que eles tinham uma expectativa, eles não entenderam a cruz, eles estão caminhando. Jesus então aparece para eles e começa a entrar na conversa. E Jesus está ali falando, eles começam a falar, você não sabe o que está acontecendo, você é o único aqui em Israel, não sabe a bomba que aconteceu aqui. E aí Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Aí Jesus fala, só para vocês, Jesus está dando corda para eles ali. E eles falam de Jesus Cristo, né? O Nazareno, né? O Filho do Deus Altíssimo. E Jesus então está conversando com eles. Eles estão caminhando para Emaús. Quando eles estão chegando em casa, Jesus dá uma daquelas, sabe aquela que quer entrar, mas que continua andando, né? Aí eles falam, Jesus vem aqui. Insistiram para que Jesus ficasse com eles. Eles insistiram tanto que Jesus entrou. Eles vão para a mesa. E é interessante que aquilo não era uma coincidência ou um convite. Aquilo, de certa forma, já estava de uma forma proposital. Era um plano de Jesus para aquele momento. Estar na mesa novamente. Então, o discipulado é um tempo de mesa que abre os olhos. Vocês vão entender. Diga, discipulado é um tempo de mesa que abre os olhos. Então, eles estão à mesa, eles estão ali, né? Quando Jesus parte o pão e Jesus dá a graça, eles abrem os olhos então e reconhecem Jesus. Eles só reconheceram Jesus depois que Jesus partiu o pão. Quando Jesus parte o pão e dá graças, então se abrem seus olhos. Um texto um pouco antes eu não li, mas fala que os olhos deles estavam meio que fechados, eles não conseguiam entender. Eles estão ali com o coração queimando, Jesus estava falando nas escrituras, mas eles ainda não tinham compreendido que era Jesus. Os olhos deles estavam meio que fechados. É interessante que a gente precisa validar muito o tempo da mesa. O tempo que a gente está tem a oportunidade de estar em mesa com família, muito bom. Porque lá muitas vezes, né, que é um tempo do pai às vezes olhar no olho do filho, ou o esposo olha para a esposa e compartilha e conversa. É um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento. A mesa é muito importante. Mas eu quero falar hoje sobre a importância da gente ter alguém
que sente na nossa mesa para olhar para nós e conversar conosco e a gente poder assim compartilhar, da gente poder levar pessoas ou até mesmo a gente trazer pessoas para a nossa mesa e nós possamos assim levar Jesus ou levar o amor de Cristo àquela pessoa através da mesa. Nem necessariamente às vezes de entrar na igreja, mas de um contato ali com a mesa, sendo ali, né, alguém que está trazendo uma pessoa ali para compartilhar. E a importância de saber que a mesa é um lugar de abrir os olhos, é um lugar de restauração, de relacionamento, de comunhão. Vamos lá. Se a gente olhar para o Éden, né, nós temos aqui dois seres humanos, que no caso era Adão e Eva, que eles comem e abrem-se os olhos dele para o pecado. Aqui não. Aqui eles vão estar na mesa, eles vão comer um pão, mas só que os seus olhos estão abertos então para a salvação, para a redenção. Olha como que é essa coisa. Os dois primeiros seres humanos ali abrem os olhos a partir de comer de uma alimentação para o pecado. Mas aqui os dois discípulos, ao partir daquele pão, ao se alimentarem, eles abrem os olhos para ver a redenção e a salvação e a ver a ressurreição de Cristo Jesus naquele momento de mesa. É interessante que você imaginar que é na mesa, né? Que é na mesa que muitas vezes a gente consegue olhar para alguém e fazer com que os seus olhos se abram para algumas verdades que às vezes a pessoa acredita e elas não são. O que você, vamos tentar imaginar, o que você pensa quando você acredita naquela verdade e você não está certo? Você acredita que é aquilo, mas alguém abre os seus olhos e fala, bom, não é bem assim. Eles estavam ali perdidos, porque eles deixam ali o entendimento na cruz e não conseguiram entender a cruz. Preste atenção que eu vou te falar agora. Quando Jesus foi explicar a cruz, o que ele fez? Ele fez a Santa Ceia. Ele foi para a mesa. Ele foi para a mesa para falar, convém que eu faça isso, que eu passe aquilo, eu vou ser crucificado, né? Alguém vai me trair. Então ele vai para a mesa para compartilhar com aquelas pessoas a cruz. Só que eles não tinham entendido o que realmente era a cruz. Mas Jesus está ali explicando a cruz para eles, falando o que ia acontecer. E aí quando acontece o momento de cruz, onde Jesus é crucificado, né? Eles não conseguiram entender. Mas o que ocorre? Quando Jesus volta, o que Jesus faz? Jesus vai morrer de novo? Jesus vai para a cruz de novo? Não, Jesus volta para a mesa. Jesus volta para a mesa para que eles possam abrir os olhos, porque a mesa é o lugar de que a gente precisa entender e abrir os olhos para a cruz. E o problema da igreja de hoje, muitas vezes das nossas gerações, é que nós estamos replicando a cruz e às vezes até crucificamos pessoas. Estamos levando a cruz como algo, às vezes até de religião. De uma certa forma, estamos sendo religiosos, crucificando pessoas. E o discipulado é um desafio para todos nós, porque nós queremos lidar com pessoas e discipular pessoas que são, que obedecem, que não falham, que nos respondem quando nós precisamos. E muitas vezes o desafio de um líder é de lidar com alguém como Pedro, que criou alguns problemas, que trouxe alguns desconfortos ao ministério de Jesus, mas Jesus continua acreditando nele, tanto que Jesus foi buscar, foi o primeiro que Jesus foi buscar. Nós estamos crucificando pessoas, separando pessoas, estamos preterindo pessoas, porque nós não entendemos o poder da cruz. Quando Jesus quis que os discípulos entendessem a cruz, ele não foi para a cruz novamente, ele voltou para a mesa e trouxe eles para a mesa de volta. Então a mesa é um lugar de relacionamento. Muitas vezes, quando a gente não está com equilíbrio, com domínio próprio, muitas vezes nós fazemos da mesa um lugar impróprio para a família. Às vezes a discussão, o último lugar que você deveria discutir, que eu deveria discutir, é a mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de restauração. E Jesus quer que a gente esteja à mesa com pessoas. É mais fácil você trazer alguém para a igreja ou levar alguém até a sua mesa. Só que nós queremos fazer o contrário, nós convidamos para a igreja, mas nós não levamos para a nossa mesa.
E Jesus está falando para que a gente aprenda que a mesa é o lugar onde a gente gera uma intimidade. A gente fala mais de Cristo do que muitas vezes dentro da própria igreja. Então antes, às vezes, de convidar alguém para a igreja, tudo bem, se você convidou primeiro para a igreja, leve alguém à sua mesa. Alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de um ombro, que precisa de uma restauração, que precisa de uma palavra que ancore o destino. Olhe no olho daquela pessoa. E talvez você vai fazer com que, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, com a ajuda do amor, né, que é o amor que se estende em nosso coração pelas pessoas, você vai fazer com que aquela pessoa abra os olhos para algumas coisas que ela está acreditando e que não é uma verdade. O que você faz quando a verdade que você acredita não é tão real quanto você parece? Então os discípulos precisavam voltar, ter um entendimento da mesa. Então Jesus volta à mesa e só abre os olhos dele. Então a mesa só abre os olhos deles a partir do pão que eles estavam comendo. Se não for assim, Jesus, a igreja de Atos, não começaria no partir do pão de casa em casa. Eles se reuniam no templo e reuniam diariamente nas casas. Era necessário estar na mesa, era necessário one-on-one, olhar um para o outro, receber uma palavra, sentar, comer um pão, né? Ontem estava na casa de uma pessoa e eu estava muito mal de saúde. Eu estava com um soluço, eu estava com uma queimação terrível, mas ela colocou um bolo ali naquela mesa e eu comecei a comer aquele pequeno pedaço de bolo. Não estava nem com vontade, mas o bolo estava muito gostoso. Mas não estava nem com vontade, mas aquele bolo eu comecei a me alimentar com aquele pão. Eu estava lá muitas vezes ali para orar por aquela pessoa, para abençoá-la, talvez liberar uma palavra de Deus. Mas aquele bolo me curou mais do que o que eu entreguei para ela. Se é que eu entreguei alguma coisa, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Então, mas a gente estava na mesa. A gente estava ali na comunhão. Né? Como é bom você receber, né? Anderson vive me convidando, vai lá em casa. Como é bom você receber alguém na sua mesa, compartilhar. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa lá e estava meio com fome, não sabia o que eu ia fazer comer. Daqui a pouco o Anderson me liga aqui: ô bicho, estamos fazendo um churrasco aqui em casa. Vem aqui, eu nunca tinha ido na casa dele. E eu falei assim: ó, a provisão de Deus já veio aí. Mas foi tão bom o tempo que a gente teve lá, de olhar nos olhos, de poder entrar na casa, dele me ver como uma pessoa que às vezes as pessoas falam: não, bicho tem dinheiro, bicho é rico, bicho. Nada disso, irmão. Humildade, sabe? Importante a gente estar na casa, né? Deus, é claro, nos abençoou, tem nos abençoado e não tem problema quanto a isso. Mas eu prefiro estar numa mesa com alguém, estar compartilhando. Tem horas que você tudo bem, você não quer estar, você quer estar no seu off, e tudo bem com isso. Mas nós somos chamados para fazer discípulo. Como nós vamos fazer discípulos se nós estamos crucificando pessoas? Se nós estamos preterindo pessoas, a pessoa não é bom. Eu sempre falo no meu treinamento com o Samuel, Samuel, o desafio, Samuel, de um líder é você lidar com pessoas que não te respondem como você gostaria que respondesse. Que às vezes não tem a resposta que você queria. Jesus não abriu mão de nenhum da equipe. Jesus não abriu mão daqueles que falharam. Até o traidor estava na mesa, e na mesa ele estava. Jesus falou: ó, o que me está aqui. Amados, nós precisamos ter tempo de mesa uns com os outros. A igreja precisava ser mais unida, ter mais comunhão fora dela, né? A bispa tem um projeto. Ela ia fazer com louvor, mas acho que a gente vai fazer com a igreja toda, com aqueles que quiserem, é evidente. De você vai receber uma família de 2 ou 3 pessoas que você não sabe quem é, na sua casa para almoçar. Aí quem te dá o nome vai receber alguém, 2 ou 3 pessoas. Daí depois a gente vai perguntar. Ela vai fazer com louvor e a gente queria fazer com a igreja. Por quê? Porque a gente precisa estar na mesa junto. A gente precisa partir o pão, irmãos. Né? No último domingo de agosto, a bispa vai estar ministrando aqui uma palavra e nós teremos um almoço aqui free. Nós vamos ter um almoço aqui para todos aqueles que vierem free. Amém? Tudo bem? Depois do culto nós vamos ter um almoço aí. Você pode trazer uma pessoa, trazer um convidado, trazer alguém que vai ter alimento para todo mundo. Amém? Por quê? Porque é importante a gente olhar um no olho.
A gente emprestar o nosso ombro, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes a pessoa só precisa de um ombro. Só precisa ser ouvida. Só precisa desabafar, amados. Aqueles discípulos ali estavam indo embora, desistidos. Jesus foi atrás deles. E no partir do pão, os olhos deles abriram. E eles viram a salvação. Eles viram a redenção. Assim como no Éden, dois seres humanos abriram os olhos e viram o pecado. Aqui 2 seres humanos abrem os olhos e veem a redenção em Cristo Jesus. É na mesa, e é por isso que nós precisamos entender. Aqueles que são pastores, que são líderes de conexão, a importância de convidar as pessoas à sua mesa, ao ir na mesa da casa das pessoas também. Ou você que não é um discipulador, que não é pastor, mas alguém que você possa convidar seus familiares para a sua mesa. A gente tem a nossa semana que vem vai ser uma grande oportunidade de mesa. Por quê? Porque todas as nossas conexões, pelo menos todas deveriam, ter um encontro de colheita. E aí não tem o dia, cada um faz no seu dia que pode, ou no dia da sua conexão. E ali nós vamos compartilhar um alimento, vamos partir o pão e nós oportunizamos pessoas serem convidadas para estar na mesa conosco. Quem você leva na mesa da sua casa? Não são pessoas que você tem intimidade, talvez? Não são amigos? Não são pessoas que você ama? Não são pessoas que são importantes para você? Quem você quer trazer para a mesa da sua casa? Agora, nós temos que sair do pedestal da religião. Enquanto nós estamos replicando a cruz, e nada não é um problema você replicar a cruz. Só que tem tanta gente replicando a cruz e esquecendo da mesa. Nós não podemos esquecer da mesa, da importância de estarmos à mesa, de estarmos na comunhão, de olhar um para o outro e de viver aquilo que Jesus disse para nós viver. Fazer discípulos. Como? Através do tempo de mesa. Através de alguém que você olha para a pessoa olha para você, e a gente tem aquela comunhão, e o relacionamento ali é restaurado, é fortalecido. Você percebe uma coisa? As famílias são, no geral, muito estimuladas. Cada um come no sofá, um come na mesa, outro come, né? Mas quando a gente senta lá, né? Até parece aquelas coisas de televisão e de filme, que as pessoas tomam café de manhã, café da manhã na mesa, aí serve o suquinho de laranja. Quem lembra dessas coisas em novela, em filme? A gente precisa disso, irmãos. A gente precisa estar na mesa, né? O marido com a sua esposa. Mas os filhos não estão aqui hoje. Não, senta com a tua esposa, toma café com ela. É mais fácil a gente estar lá na televisão assistindo futebol, né, ou alguma coisa, e muitas vezes a gente não senta na mesa com a nossa família. Às vezes não senta com a nossa filha. Qual foi a última vez que a gente sentou na família, os que são pai aqui, que tem filha ou filho, olhou no olho do teu filho na mesa, e quanto você disse que ele era importante para você, o quanto você tinha orgulho do seu filho? Qual foi a última vez que você fez isso? Que você disse que amava? Ou que você recebeu isso do seu pai? Ou recebeu isso de um amigo verdadeiro, que tem um olhar para você e tem a oportunidade, muitas vezes, né? Amigo de verdade mesmo, ele olha para nós quando a gente está com mau hálito, ele fala, você está com mau hálito. Sim ou não? Amigo verdadeiro, ele olha para nós e fala, você está com mau hálito, pega um house aí, filho. Então, aqueles discípulos foram restaurados a partir da mesa. Diga, teu irmão, há um lugar de restauração. A mesa já está preparada. Há um lugar de restauração na mesa para mim e para você. Há um lugar de abrir os olhos. Muitas vezes nós somos machucados com alguma coisa, somos feridos com as situações dessa vida. E eu tenho dito já há alguns anos aqui, num ano e meio, eu passei um dos momentos de mais dor na minha vida, onde eu perdi minha sobrinha de 21 anos num acidente. A gente tem que escolher, ou a nossa dor nos constrói, ou a nossa dor nos destrói. Só que Deus nos ama tanto, que quando os discípulos estavam desistindo, Ele não foi para a cruz de novo. Ele não ia fazer isso. Ele foi para a mesa de novo. É por isso a importância da ceia, irmãos. É por isso que é um dia que você deve escolher para, né, eu falar o primeiro domingo do mês. Às vezes a gente faz no segundo, mas normalmente é o primeiro. Eu quero estar na Santa Ceia.
É a mesa do Senhor, é a mesa espiritual, é a mesa da comunhão, é a mesa onde eu renovo a minha aliança com Cristo, onde eu relembro da sua morte, onde eu entendo que o que Ele fez por mim na cruz foi para me dar algo que nada pode me tirar. A gente muitas vezes não consegue entender a cruz, e a cruz não é um fim em si mesmo. A cruz não é um fim em si mesmo. Deus não te salvou simplesmente para te salvar. Deus te salvou para gerar comunhão na tua vida, para gerar restauração, para você não caminhar sozinho. E olha, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguém Deus vai pôr no seu caminho para te levar à mesa, para cuidar de você, para abrir os teus olhos, para que você não fique sozinho nesse momento de dor, nesse momento de, às vezes, de tristeza. Eles estavam decepcionados, Regina. Eles estavam desistidos. Jesus foi até ele, né? E foi proposital, né? Deus não trabalha com improviso. Ele tem um plano muito correto. Ele dá uma que está passando. Eles estão sentindo. Ele falou: volta aqui, Jesus, fica com a gente. Está ardendo nosso coração, queremos mais. E no partir do pão, toda vez que você parte o pão, que você olha abre na tua casa, você parte o pão. É o único livro que tem o poder de abrir seus olhos. É o único livro que tem o poder de transformar a sua vida. É o pão da vida, é a verdade, é o alimento. Aqui está o verdadeiro alimento. Qualquer pregação minha não pode ter o poder eficaz para alimentar você quanto esse livro tem o poder de falar, né? Eu estive na Pensilvânia algumas oportunidades, e a primeira vez que eu fui na Pensilvânia, eu cheguei lá, uma placa enorme, fala assim: todos os livros podem te dar conhecimento, mas a Bíblia é o único livro que pode te transformar. Há uma placa na idade da cidade, que Deus te leve à Pensilvânia um dia. Na placa da cidade enorme, quando você entrou na Pensilvânia, você vê isso. Então, é o livro, é o pão que alimenta, é essa palavra, né? É ali, muitas vezes, sabe, Samuel, a gente olhar para um discípulo, né? Alguém que está desistindo, às vezes desistindo do casamento, às vezes está desistindo da vida, e olhar e ler a Bíblia e partir o pão. E é quando a gente parte esse pão e libera uma palavra de vida para alguém, os olhos se abrem e a pessoa então é restaurada, é curada, porque esse é o pão da vida, é o pão que alimenta, é a palavra que restaura. E é necessário que nós estejamos se colocando, né? Se você não vai em uma conexão, procure uma conexão. Esse é o mês do discipulado. Procure ter um encaixe, uma célula, uma conexão para você ir. Nós chamamos de conexão as nossas células, que são realmente o lugar de nos conectarmos com as pessoas e nos conectar com Deus. Então, procure um lugar que você possa estar em comunhão. Alguém que você possa dizer: olha, se eu tiver algum problema, né? Eu sei que o meu pastor vai me ouvir, né? Eu tenho aqui que vai na minha célula, o Valdir e a Gladys, né? Gladys. Eles sabem que quando eles precisarem, eles podem contar em tal culto mil, que eles vão achar alguém para estar na mesa deles, para conversar com eles. Se eu não puder estar na mesa, online, virtual, mas nós vamos se aconselhar, nós vamos conversar. Alguém para você falar: eu tenho alguém que me aconselha, porque eu sou pastor e eu preciso do meu pastor, eu preciso da minha pastora. Eu tenho pastor precisa ser pastoreado, pastor também é uma ovelha, né? Todo mês ele vem aqui no discipulado, né? Geral. Mas, às vezes, a gente quer o discipulado one on one, a gente quer conversar com o nosso pastor, a gente quer apertar na mão. É por isso que as nossas células são híbridas. Mas eu vou falar uma coisa para você: a gente precisa da presença de Deus. A gente precisa disso aqui, ó, da comunhão, da mesa da palavra, de ser tocado, da presença, né, de estar junto aqui, ó, de olhar um no outro. Às vezes alguém que coloca a mão no seu ombro e ora por você. Alguém que você não está nem vendo, você está aqui na frente. Alguém, um intercessor que está lá posicionado, está estendendo a mão por você, orando por você. É o lugar do toque, é o lugar do amor, é o lugar onde a gente intercede e clama uns para os outros. Por isso eu desafio você a procurar alguém para você falar: olha, eu tenho um discipulador. Eu tenho alguém que vai me cuidar, que vai me aconselhar. Porque mesa é lugar de conselho, amado. Mesa é lugar de a gente receber conselho. Principalmente quando a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe o que fazer. Por isso eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje. Assim como os discípulos que estavam desistidos, que não tinham entendido a cruz, abriram os olhos para ver a redenção. Toda vez que você tiver a partir de um pão com alguém, com uma pessoa especial, com alguém que tem de Deus para a tua vida, ela vai ter a oportunidade de abrir os seus olhos,
vai ter a oportunidade de abrir-se os olhos e você vê que há esperança, que há salvação, que há redenção, que há uma saída, que há uma cura para a sua dor. Hoje você pode ter entrado aqui doendo, ferido, machucado, mas você está no lugar onde o pão que você se alimenta é o pão da cura, é o pão que te restaura, é o pão que faz você caminhar, assim como Elias estava ali desistido. Elias estava querendo morrer e achando que o fim dele tinha acabado. O que Deus prepara para ele? O pão. E ele comeu um pão preparado pelo Senhor. E com aquela força daquele pão, ele caminhou umas 40 dias até encontrar uma voz de Deus